Olá, caros telespectadores no canal Hobbies de Negócios. Preparem-se para entrar em um labirinto de contradições que desafia a lógica e deixa mais dúvidas do que respostas. Imagine um governo que brigou para sediar a COP30, demonstrando seu compromisso com a sustentabilidade e a redução das emissões de carbono. Agora, vamos ao ponto surpreendente: a volta do imposto de importação para carros elétricos. Isso mesmo, uma medida que pode barrar o que alguns chamam de invasão chinesa de veículos elétricos. A grande questão que fica é: como essa medida pode fazer sentido em um mundo que clama por veículos mais limpos? A volta do imposto fará subir os preços dos elétricos chineses e, ao mesmo tempo, estimulará as vendas de modelos com motor a combustão que são mais poluentes. Uma contradição flagrante em um governo que bradou pela COP30. Estamos diante de um paradoxo que merece nossa reflexão. Vamos explorar essa situação intrigante e tentar entender as razões por trás dessa decisão, que deixa todos nós com uma série de perguntas sem respostas claras. Acompanhe essa jornada pelas estradas sinuosas da política e dos negócios. Vem com a gente! Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então, já se inscreve no canal Hobbies de Negócios, ativa as notificações e deixa aquele like. As montadoras instaladas no Brasil estão fazendo de tudo para barrar a invasão chinesa. Pela segunda vez, o país vive um aumento de enxurrada de veículos feitos na China, o que vem gerando uma queda nos preços e nas vendas dos produtos oferecidos por fabricantes locais. Segundo as montadoras, a única saída seria a volta da taxa de importação de veículos elétricos. Assim, o tema está sendo discutido com o governo federal. Portanto, há um forte lobby das fabricantes locais em prol da medida, e o consumidor, desculpa o termo, que se dane. Vale lembrar que desde 2016, para os carros elétricos vendidos no Brasil, não há recolhimento de imposto de 35% que incide sobre os importados com motor a combustão. A alíquota, entretanto, não inclui modelos feitos em países do Mercosul, bem como no México. Seja como for, a Renault, por exemplo, que tem fábrica no Brasil, baixou o preço do caríssimo Renault Kwid E-Tech importado da China. Assim, a tabela passou de R$ 149.000 para R$ 139.990. Portanto, isso é resultado da chegada do BYD Dolphin, que tem preço sugerido de R$ 148.900. Além disso, o novato é maior e bem mais equipado do que o hatch da marca francesa. Portanto, não há nem comparação, do nível de acabamento, de qualidade, de segurança entre esses veículos. Outro bom exemplo, também da Renault, é o Megane E-Tech. O modelo reúne vários predicados para virar um sucesso de vendas, porém esbarra em concorrentes como o BYD Seal, por exemplo, até mesmo o Volvo EX30. Então, pela diferença de preço, é muito pouco provável que o Renault ele consiga ter um sucesso, embora seja um carro muito bem construído com a tecnologia de primeira qualidade. Assim como ocorre com o Kwid Dolphin, o chinês ele é mais barato, bem como oferece mais recursos tecnológicos e dois motores elétricos ante um do modelo francês. Portanto, caso a taxa de importação volte de forma integral, o impacto no bolso do consumidor será grande. Afinal, a conta é simples. O imposto fará o preço final do carro chinês elétrico subir de modo exponencial. Além disso, não haveria escalonamento. Por exemplo, com a taxa, a tabela do BYD Seal pularia dos atuais 296.800 para mais de 400 mil, portanto, alta superior a 100 mil reais. Ou seja, é quase o preço de um Polo na versão intermediária TSI, que parte de R$ 100.990. Por essas e outras, as fabricantes locais vêm se posicionando contra a isenção do imposto de importação para carros elétricos. Nesse sentido, o lobby ele é formado por várias empresas representadas pela questionável Anfávia, a Associação das Fabricantes instaladas aqui no Brasil. Mas o que as montadoras tradicionais ganhariam com isso? Afinal, muitas também pagariam o imposto de importação para seus carros elétricos. Embora, voltamos a frisar que a Renault está fazendo lobby para que quem tem fábrica aqui possa importar os seus veículos elétricos, como o Megane E-Tech, sem ter que pagar esse imposto
de 35%, ou seja, a Renault e outras fabricantes locais querem que esse imposto de 35% sejam limitadas às chinesas, como a BYD, GWM e a própria Volvo. Na prática, funcionam assim. As chinesas oferecem preços baixos no Brasil, porque, como tem alto volume de produção, seus lucros por unidade são mais baixos. Assim, isso representa cerca de metade do que lucram as montadoras europeias, por exemplo. Afinal, a ideia consiste em conquistar a clientela. Mas pode acabar que gerando um efeito reverso, né? Porque o consumidor ele está atento às situações do mercado e vendo um posicionamento desse da Renault sendo prejudicial para o consumidor como um todo, evite-se pensar em comprar carros da marca. Desse modo, caso o imposto volte a ser cobrado, as chinesas terão que repassar a alta ao cliente. Enquanto isso, as veteranas que estão em atraso e precisam ganhar tempo, elas querem mexer nas margens de lucros maiores e aumentar menos o valor do produto final. Assim, reduzem o lucro, mas ganham em volume de vendas dos carros mais baratos. E sabemos também que essas fabricantes tradicionais que ainda não estão preparadas para os carros elétricos, os carros a combustão é que sustentam a pesquisa e o desenvolvimento para que elas possam colocar os carros elétricos no futuro no mercado. Então, para elas, quanto menos carro elétrico tiver hoje, para que a população tenha acesso, melhor, né? Porque aí ela vai ganhar tempo para ganhar mais com a lucratividade exponencial dos carros a combustão para poder investir nesse setor de pesquisa e desenvolvimento dos elétricos, já que a tecnologia dela está muito atrás. Bem, retornando. Conforme a ABEIFA, que reúne os importadores de veículos, o fim do benefício deve ocorrer, infelizmente, ainda em 2023. Entretanto, a associação informa que o processo ele vai ser gradativo. A proposta é o escalonamento, começando com o imposto de 2% até chegar a 20%, equivalente a uma tarifa externa comum adotada pelos países do Mercosul no período de 10 anos. O mesmo teto de 20% valeria para híbridos e híbridos leves. Assim, os preços desses carros subiriam gradativamente em torno de, respectivamente, 4% e 7% ao ano. Por fim, é uma hipótese, mas não há ainda certeza, que não chegaria aos 35%, como é a taxa cobrada nos importados com motor a combustão. Então a gente precisa aguardar para ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Seja como for, a Anfávia insiste na reversão da taxa zero do imposto de importação. Afinal, segundo a associação, a norma atual inibe investimentos no país, o que é uma completa mentira estapafúrdia. Atualmente, apenas Caoa Chery e Toyota produzem veículos eletrificados no Brasil. Porém, todos são híbridos e feitos com componentes importados, ou seja, não há produção de automóveis elétricos no Brasil. E aí que entra um GWM BYD, que já tem tudo engatilhado para 2024. Por ora, vale recordar que os carros elétricos e híbridos recebem pouquíssimos incentivos fiscais aqui no Brasil. Assim, os benefícios limitam-se à isenção de IPVA conforme o Estado, liberação do rodízio municipal na capital paulista e, por fim, imposto da importação zero. Em síntese, em vez de defender o incentivo às vendas de veículos com menos níveis de emissão, que contribuem para diminuir o aquecimento global, as montadoras nacionais criticam a ação. Alegam, a princípio, que a isenção desestimula o investimento na produção de carro elétrico no Brasil. Porém, as montadoras locais tiveram quase 10 anos para rejeitar esse subsídio e nada fizeram. Continuaram a empurrar produtos de qualidades duvidosas aos consumidores, imaginando que eles iriam deitar em berço esplêndido. Mas aí foram pagos desprevenidos, ou seja, houve tempo suficiente para eles se adequarem. E eles assim não o fizeram. E aí agora que está no prejuízo, querem prejudicar aqueles que foram competentes. Mas, curiosamente, só agora enxergaram esse viés.
Seja como for, em um mercado que compra quase 12 milhões de carros novos por ano e cerca de 8.400 veículos elétricos vendidos em 2022, não representa um risco tão grande. Seja como for, quanto mais caro for o carro elétrico, menor serão suas vendas. Assim, o consumidor será induzido a comprar modelos com motor a combustão. Logo, as emissões de poluentes continuarão nas alturas. Em tempo, o único veículo 100% elétrico desenvolvido e produzido no Brasil é o caminhão Volkswagen e-Delivery, feito em Resende, no Rio de Janeiro. Então, o que vocês acharam desse vídeo? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.